perda, né? Talvez você já passou por isso, sabe o quanto é difícil, né? Então, que o Espírito Santo esteja consolando a nossa família. Que bom que Deus livrou toda a sua família, amém, filho? Que havia um propósito em nome de Jesus. Como Deus também livrou minha filha também há muitos anos atrás, mas Ele tem os seus propósitos, amém, amados? E nós sempre louvaremos a Deus independente das circunstâncias, independente daquilo que aconteça. Deus continua sendo Deus na nossa vida, amém? Cadê os homens fortes para dar o glória a Deus? Glória a Deus! Está fraco aí não, cadê o glória a Deus aí? Glória a Deus! Queridos, abra a palavra de Deus comigo, 2 Reis, capítulo 3. Eu quero falar de 3 homens hoje aqui. Quantos homens? 3 homens. Abra aí, 2 Reis, capítulo 3. Segunda Reis, capítulo 3. Amém, queridos? Diz assim: Jorão, filho de Acabe, começou a reinar em Israel no 18º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou em Samaria por 12 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não tanto quanto seu pai e sua mãe. Pelo menos derrubou a coluna sagrada de Baal que seu pai havia levantado. Contudo, persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia cometido e levado ao povo de Israel a cometer. Agora, versículo 4. Messa, rei de Moabe, era criador de ovelhas. Costumava pagar ao rei de Israel um tributo anual de 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Depois da morte de Acabe, porém, o rei de Moabe se rebelou contra o rei de Israel. Então, sem demora, o rei Jorão partiu de Samaria, reuniu o exército de Israel. No caminho, enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá: O rei de Moabe se rebelou contra mim. Você sairá comigo para batalhar contra ele? Josafá respondeu: Claro que sim. Meus soldados são os seus soldados, os meus cavalos são os seus cavalos. E perguntou: Que caminho vamos tomar? Vamos atacar pelo deserto de Edom, respondeu o rei de Israel. Amém, queridos? Vamos lá para nós compreendermos aquilo que Deus quer falar nessa noite. Nós estamos aqui em homens. Então eu quero trazer uma palavra direcionada a homens essa noite. A palavra de Deus é assim que tinham 3 reis. Quantos reis? 3. Fala comigo lá para a gente pregar. Quantos reis? 3 reis. O nome de um rei era Jorão. Diga Jorão. Vamos guardar. Jorão. Nome feio, né? Tem alguém nome Jorão aí? Jorão. O outro rei era Josafá. Repita lá. Josafá. E o outro rei dizia que era rei de Edom. E nem nome tem. Então vamos lá para você compreender. Jorão era o rei que não servia a Deus. Josafá era o rei que servia a Deus. E o rei de Edom, a Bíblia não coloca nem nome, se servia ou não servia. Então só para você compreender, tínhamos aqui 3 reis. Por que 3 reis aqui nessa situação aqui? Diz a palavra de Deus que Israel, eles recebiam tributos de outros reinos, porque eles tinham o poder e o domínio sobre aqueles reis. Quando Acabe, o pai de Jorão, morre, um dos reis fala assim: olha, eu não vou pagar mais tributo nenhum. A partir de agora, cada um com o seu problema. O que o rei Jorão faz? Ele pensa assim: eu vou até lá e vou matar o rei e vou reconquistar aquela cidade novamente, se eles não voltarem a pagar tributo de novo. Só que note uma coisa: Jorão era um rei que não servia a Deus. E quem não serve a Deus é covarde. Forte essa palavra, irmãos. Quem não serve a Deus é covarde. Por que o pastor fala que quem não serve a Deus é covarde? Porque ele não tem coragem de enfrentar os seus problemas e as suas adversidades sozinho. Porque ele tem dificuldade de enfrentar as lutas. Ele não consegue bater de frente quando ele vê a luta, ou muitas vezes ele retrocede, ou ele precisa de alguém para ser seu companheiro, para que ele coloque junto naquele problema ali. Então, Jorão, o que é? Significa aquela pessoa que não serve a Deus, só para você entender, mas também não tem a coragem
de resolver os seus problemas. Você já notou o quanto é difícil quando existe dentro de um lar um homem que não toma a sua posição ou não se posiciona como sacerdote da casa? Porque a palavra de Deus ensina de que o homem, ele é o sacerdote da casa, sim ou não? É ele. A Bíblia fala que Jesus é o cabeça da igreja e o homem é o cabeça da casa, sim ou não? Estou certo, não, irmãos? Parece que está na Bíblia que está escrito, sim ou não? Agora Jorão, ele é um rei covarde, por quê? Porque ele tem uma situação a resolver, mas ele não tem coragem de enfrentar. E note que muitas vezes há muitas situações dentro da casa, vamos colocar aqui família, há muitas situações muitas vezes dentro da casa, que o homem que é o sacerdote, que é o cabeça, ele vê o problema da sua casa, ele vê a diversidade, ele vê a situação difícil, ele vê a fragilidade muitas vezes da situação, mas ao invés dele tomar uma atitude diante daquela circunstância, ou ele não faz nada, ou ele quer que algumas pessoas o ajudem a resolver. Só que tem uma coisa, igreja, há muitas coisas que não é para o meu vizinho da direita e da esquerda resolver, tem coisa que é para nós resolvermos, amém, amados? Na sua casa, na nossa casa, Deus nos deu autoridade. Você sabia disso? Eu creio que você sabe disso, você já aprendeu, de que o homem, ele já recebe a autoridade de Deus. Isso já vem de Deus, queridos. Para que ele venha dominar sobre a sua casa, para que ele venha ter o domínio e a autoridade sobre o seu lar. Então tudo que envolve a sua casa, tudo que envolve o seu lar, de respeito à autoridade que está sobre as nossas mãos. Agora, se a minha casa vai bem, glória a Deus, e pela autoridade e pela sabedoria que Deus me dá. Mas se existe alguma adversidade, algum problema na minha casa, eu preciso me posicionar e eu preciso começar a agir com sabedoria e em coerência com a palavra de Deus. Creio que aqui não tem, em nome de Jesus nessa cidade, não tem homem covarde. Eu creio que todos os homens aqui enfrentam a luta, vai e vença em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós precisamos olhar para a situação e pensar assim: qual é a minha atitude agora? Nós temos aqui 3 reis: Jorão, rei de Israel, que não servia a Deus; Josafá, rei de Judá, servia ao Senhor. Guarde isso. Edom, rei de Edom, que nem nome não tem, não sabemos se servia ou não servia a Deus. Agora Jorão tem um problema. O que ele faz? Ele vai para a guerra. Mas quando ele sai para a guerra, ele não quer ir sozinho, ele quer chamar mais pessoas juntos. E ele passa e ele manda uma mensagem para Josafá, rei de Israel, dizendo assim: Josafá, por acaso você não pode ir para uma guerra comigo? Eu preciso ir guerrear contra os moabitas. E essa guerra, eu preciso que alguém vá junto comigo. E Josafá se coloca à disposição de ir junto. E Josafá pergunta para o rei Jorão, dizendo assim: por onde iremos? E ele fala: vamos pelo caminho do deserto. E pelo caminho do deserto, eles passam pela cidade de Edom e também lançam o convite para o rei de Edom, o rei edomita. E o rei também aceita ir para a guerra juntamente com Jorão. Agora nós temos uma situação. Jorão, rei de Israel, indo para uma guerra. Só que quando vamos para uma guerra, nós temos que ir preparados, sim ou não? Nós não podemos ir para uma guerra. Quem aqui já assistiu filme de guerra aqui? Eu gosto de filme de guerra, gosta, né, irmãos? Quando eles vão para a guerra, eles vão de mãos vazias? Quando eles vão para a guerra, eles vão sem nada nas mãos? Não. Há toda uma preparação, há todo um aparato que deve se levar para a guerra. Não se leva somente armas para a guerra, não é verdade? Porque quando nós pensamos em guerra, nós achamos que para a guerra se leva só arma. Não, mas uma guerra ela pode durar um dia, pode durar semanas, como pode durar meses. Então, se você está entrando numa guerra, se nós estamos entrando numa guerra, eu preciso pensar e agir com sabedoria, de que se eu vou enfrentar aquela luta, eu preciso estar preparado em nome de Jesus. Eu preciso olhar para toda a situação, calcular, observar e pensar assim: eu vou para a guerra, eu preciso me preparar para isso. E o que acontece com esses 3 aqui, querido? Eles eram, o rei Jorão era um rei despreparado.
uma pessoa despreparada para as coisas da vida, porque algo vai acontecer nessa jornada aqui. Leia comigo agora aqui, no versículo 9 diz assim: o rei de Edom e os seus soldados se uniram ao rei de Israel e ao rei de Judá, e os 3 exércitos seguiram pelo caminho, depois que andaram 7 dias pelo deserto. Quantos dias? Mais forte, quantos dias? Saíram para a guerra, 7 dias pelo deserto. Queridos, 7 dias as pessoas comem, sim ou não? As pessoas têm sede, sim ou não? As pessoas precisam se alimentar. E também, junto para uma guerra, não se leva essa arma, levam-se animais naquela época. Hoje seria combustível, né? Mas se leva água para tomar, água para os animais, comida para as pessoas, comida para os guerreiros, comida para os animais. O que acontece? O versículo 9 diz assim: no caminho, depois que andaram 7 dias pelo deserto, já não havia água para os homens e nem para os animais. Irmãos, a guerra nem tinha começado e já estavam derrotados. Não é verdade? Nem já entraram numa guerra derrotados. E nós às vezes fazemos isso, sabia? Porque nós menosprezamos o nosso adversário. E a Bíblia fala que o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor. E ele está esperando uma oportunidade para nos tragar. Então eu preciso, como homem de Deus, e homens de honra, cadê os homens de honra, hein? Como homem de honra, entender e saber que nós estamos numa guerra. Que nós precisamos nos preparar para essa guerra. E que eu não sei quanto tempo ela dura. Queridos, você talvez já passou luta que demorou um dia. E você foi lá e venceu, glória a Deus, tirou a armadura, aleluia, glória a Deus, amém. Mas teve lutas que você já passou que durou dias, não é verdade? E também teve lutas que você passou que durou meses. Mas você continuou firme, porque você estava preparado para a guerra, em nome de Jesus. Agora esses 3 reis, eles saem para uma guerra. Eles vão para enfrentar o inimigo. E eles não colocam na mente deles que precisavam levar aparato suficiente para ir até o local da guerra e enfrentar o seu inimigo. E o que acontece? No meio do caminho, depois de 7 dias, acaba a água. E você já viu qual era o caminho que eles estavam indo? Pelo deserto. E no deserto não tem água, sim ou não? Deserto é local de escassez. E justamente o que eles deveriam ter levado para a guerra, que era a água, porque eles andariam pelo deserto, eles levam pouca água, e na metade do caminho, em 7 dias, diz a palavra de Deus, que a água se acaba. E agora os animais estão com sede. E agora os guerreiros estão com sede. E agora os reis também estão com sede. Mas eles nem ainda começaram a guerrear. Eles ainda nem entraram para a batalha. Eles ainda nem fizeram força. Eles ainda estão na caminhada, se preparando. Ainda não enfrentaram de frente o seu inimigo. Mas mesmo assim, eles estavam despreparados para a guerra. Pastor, mas qual a razão de uma situação delicada dessa? Primeiro, queridos, quando eu vou para uma guerra, eu preciso de um planejamento direcionado por Deus. Quando você for para a guerra, nós precisamos de um planejamento direcionado por Deus. Eles tomaram a decisão de ir à guerra sem consultar a Deus primeiro. E nós às vezes fazemos assim. Eu não sei aqui, e eu também às vezes faço, porque eu sou falho. Às vezes nós vamos, colocamos aqui na nossa ideia, na nossa cabecinha aqui, eu vou fazer, e vamos se fazer. Não consultamos a Deus. E de repente, às vezes dá certo, mas às vezes, não é verdade? E o que nós fazemos? Corremos para Deus, Senhor, me ajuda, tenha misericórdia, me orienta. Mas por que eu já não pedi a orientação no começo? Por que nós já no início já não falamos com Deus, Senhor, me orienta, qual é o caminho que eu devo seguir? O que eu preciso levar para a guerra?
Senhor, eu estou tendo dificuldade com meu filho, com a minha filha. Senhor, qual é a atitude que eu devo tomar segundo a sua palavra, para que eu não venha perder o meu filho querido, a minha filha querida? Senhor, qual é a minha atitude com a minha esposa, para que o meu casamento se torne um casamento abençoado, cheio de paz e alegria, honrado pelo Senhor? Mas não, querido, às vezes nós vamos e tomamos uma atitude sem consultar a Deus e tomamos atitude segundo os nossos princípios. E sabia disso? Sabia, querido, que os nossos princípios nem sempre estão em coerência com os princípios divinos? Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, são mais altos que os seus pensamentos. O que eu penso aqui, muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que Deus está pensando, querido. Mas eu me acho na razão. Não, eu sei fazer. É claro que eu sei. Jorão era um cara que já tinha participado de guerra. Josafá também tinha participado. Não, mas sabendo como é que faz. Vamos para a guerra. Não oraram a Deus. Então não teve direcionamento da parte do Senhor. O que aconteceu? Acabou-se a água, acabou-se a munição no meio do caminho. A falta de água não era apenas um problema natural, era também uma consequência de uma decisão precipitada, sem consultar a Deus. Eu não sei, irmãos, há muita gente que não pensa para tomar atitude, toma atitude para depois pensar nas consequências. Queridos, nós precisamos todos os dias, toda hora, colocar a nossa vida diante do Senhor. Sabe o que eu aprendi? Eu sirvo ao Senhor desde os meus 9 anos de idade. Prego desde os meus 9 anos. Prego. Já tive a oportunidade de pregar desde os 9 anos. Há anos estou pregando a palavra. E sabe o que eu aprendi, que eu guardei no meu coração com os meus pastores? Tudo que você for fazer, Jair, na sua vida, antes, ore e pergunte para Deus. E você já notou que com o tempo passando, nós vamos perdendo essas coisas, princípios que foram inseridos no nosso coração, de perguntar a Deus: Senhor, é da sua vontade? Senhor, o Senhor aprova eu fazer isso? Misericórdia, mas tudo tem que contar para Deus. Quem é o Criador? Quem é o Todo-Poderoso? Quem é o dono da vida? Quem é o que prospera? Quem é o que abre porta, igreja? Deus. É Ele. Então é Ele que é onisciente, que sabe de todas as coisas. Agora o que acontece? Os reis não perguntam nada para Deus. Eles vão e tomam uma atitude. E agora gerou uma crise. Qual é a crise, pastor? Não chegaram ainda diante da guerra, mas já estão derrotados por si mesmos. Pela falta de planejamento e de consultar a Deus diante daquilo que eles precisavam resolver. Querido, talvez você tenha coisa para resolver na sua vida essa semana. Talvez você tenha coisa para resolver hoje ainda. Talvez tenha coisa para você resolver essa semana, esse mês. Coloque na presença de Deus e Deus vai te conduzir ao melhor caminho. Coloque diante de Deus: Senhor, esta é a tua vontade, meu Pai. Esta é a tua vontade. Eu vou ou não vou? Prossigo, continuo, espero um pouco, avanço ou não, Senhor? Qual a atitude que eu devo tomar, meu Pai? Tenha certeza, queridos, Deus vai resolver, Ele vai nos orientar. Agora, eles estão numa crise, porque muitas crises, irmãos, ela não vem do nada, mas ela vem de escolhas feitas sem direção espiritual. Eu estou errado ou não, irmãos? Muitas crises que nós passamos, ela não vem do nada passei por uma luta. Não, queridos. Toda crise, toda luta que nós passamos, toda adversidade que nós temos, ela vem de escolhas feitas sem direção da parte de Deus. Não consultamos o Senhor, então gera uma crise. Meu Deus, e agora? Esses homens fizeram o que nem nós fazemos. E agora? Misericórdia. Então, no deserto? E agora, Senhor? No deserto? Sem água? Nem chegamos no local de guerra? Se o meu inimigo chegar agora aqui, vamos estar todos nós morrendo de sede? Seremos uma presa fácil e frágil?
E vamos perder a guerra por falta de planejamento e de orientação da parte de Deus. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Você precisa me buscar para que eu possa direcionar a sua vida todos os dias. Eu preciso te direcionar lá na tua empresa. Eu preciso direcionar você na faculdade, onde você está, no seu trabalho, na sua casa. Me pergunte. O Senhor fala para nós. Pode me perguntar. Aquele que clama a mim, eu responderei. Não é isso que está escrito, queridos? Quando nós perguntamos para Deus, Ele responde: Senhor, o que eu devo fazer aqui, Senhor? Agora lembre de uma coisa: Deus tem 3 respostas. Quantas respostas? 3: o sim, o não e o silêncio. Porque às vezes Deus não fala nem sim nem não, Ele fica quieto, não é verdade? E é aí que é o perigo de nós tomarmos uma decisão totalmente equivocada. Porque nós pensamos assim: se Deus não falou nada, quer dizer que Ele aprova. Não é verdade, queridos? É porque no silêncio, muitas vezes Deus espera que nós venhamos ter a sabedoria para tomar a atitude correta. E às vezes o silêncio é para que você nem avance e nem retroceda. Espera um pouco. Tem hora, querido, que nós devemos segurar o pé, ao invés de avançarmos, esperar um pouquinho e esperar o aval de Deus e o sinal verde de Deus para seguir. Eu acho que Deus está falando conosco aqui hoje. Amém. Talvez você tenha tomado algumas atitudes sem direção. A partir de hoje, você vai começar a consultar Deus. Nós vamos consultar a Deus em todas as horas, em nome de Jesus. Agora nós vamos ver a diferença do homem de Deus, do que serve a Deus e do que não serve a Deus. Agora não adianta, o passado não volta. Eles tinham esquecido de levar água suficiente. É como nós, quando passamos por um problema e não consultamos a Deus e gera uma crise em nós, nós temos que saber agora tomar a atitude correta. Não tem como eu voltar lá atrás. Dizer assim: vou voltar no passado, vou fazer diferente, porque agora... Não adianta. A crise chegou, a situação difícil chegou, a adversidade chegou, eu preciso resolver. E o sacerdote da casa tem que estar pronto para isso. Amém, amados? Agora, nós vamos ver aqui a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Amém, queridos? Olha só o que está a palavra de Deus aqui, no versículo 10, diz assim: o que vamos fazer? Exclamou o rei de Israel, que era Joram. Será que o Senhor trouxe os 3 reis até aqui só para permitir que o rei Moabe nos derrote? O que Joram faz? Ele vai reclamar agora. Pelo amor de Deus, será que Deus nos trouxe aqui nesse deserto só para nós morrer aqui no meio do deserto na mão dos moabitas? Agora eu pergunto para vocês, irmãos: a culpa de acabar a água era de Deus? Era de Deus a culpa, irmãos? Agora Joram começa a culpar Deus e reclamar: misericórdia, olha só, Deus nos trouxe aqui no deserto para nós morrer, 3 reis vai morrer aqui na mão dos moabitas. Mas a culpa não era de Deus. Quem não havia se planejado era eles. E Joram, o que ele faz? Lembra que Joram não servia a Deus. O que Joram faz? Ele reclama, ele maldiz. E é assim aquele homem que não tem Deus no seu coração, quando ele chega diante da crise, ele não sabe resolver também. Ele começa só a reclamar, ele começa a achar culpado, ele começa a justificar. Mas o homem que serve a Deus, ele sempre tem uma porta para entrar. Dá glória a Deus, meus irmãos. O homem de Deus sempre tem uma porta aberta da parte de Deus. E Deus orienta ele a tomar a situação, a atitude correta naquela situação. Olha o que diz o versículo 11. Então Josafá perguntou: não há aqui um profeta do Senhor? Se houver, podemos consultar o Senhor por meio dele. Opa, olha aqui, irmãos. Olha a diferença. O que não servia a Deus estava reclamando e maldizendo. O que servia a Deus pensou assim: peraí, a situação está difícil, a crise chegou, mas será que não tem um profeta, um homem de Deus, para que nós venhamos procurar ele, e ele ore, e Deus nos ajude na situação? Esse é o pensamento do homem de Deus.
Diante da crise, ele tem a solução. Qual é a solução? Consultar aquele que sabe de todas as coisas, que é o meu Deus e o seu Deus. Nenhum de nós estamos imunes de passar por dias difíceis. Mas a atitude que nós devemos tomar, ela vai diferenciar o nosso amanhã. Agora Jorão reclama, mas Josafá sabe tomar a atitude correta. Ele diz assim: olha, peraí, rei, para de reclamar, Jorão. Vamos ver se não tem um profeta, um homem de Deus por aqui. Olha, no meio do deserto. Será que não tem alguém que a gente possa consultar para que venha orar por nós? Nós erramos, nós deixamos acabar a água. Não é culpa de ninguém, mas nós podemos buscar a Deus. Vamos buscar a Deus. E diz assim: um dos oficiais do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era o ajudante de Elias. E sim, o Senhor fala por meio deles. Disse Josafá, então o rei de Israel, Josafá, o rei de Judá e o rei de Edom foram então consultar Eliseu. No meio de uma crise, o homem de Deus que toma a atitude correta, ele resolve a situação. Glória a Deus. Está em crise na sua casa? Conhece alguém que está passando por crise? Oriente ele a buscar a presença de Deus. Oriente ele a ir até Deus. Porque é lá em Deus que ele vai achar a solução do seu problema. O que estava faltando para aqueles reis? O que estava faltando? O que acabou para eles? Não no deserto. Irmãos, o que acabou para eles? Água. Do que eles precisavam? De água. Acabou a água. O que eles precisavam? Água. Eles foram atrás do homem de Deus porque eles precisavam de água. Se eu vou até Deus, eu preciso falar para Deus o que eu quero. Ah, mas Deus sabe o que eu quero. Sim, mas Ele quer ouvir a nossa voz. Agora, eles vão diante do profeta. Eles encontram o profeta, o homem de Deus. E eles se acham lá também com Eliseu. Eliseu é aquele que ficou no local de Elias, também amados. Elias subiu ao céu e Eliseu ficou. Eles chegam até Eliseu. E eles vão consultar agora o profeta do Senhor. E uma coisa bem interessante que acontece nessa passagem. Eu não trouxe aqui para nós compartilharmos, mas eu quero trazer um porém aqui para você entender. Olha só que interessante o que diz a palavra do versículo 13. Diz assim: Por que veio me procurar? Perguntou Eliseu ao rei de Israel. Vá consultar os profetas idólatras do seu pai e da sua mãe. O rei de Israel, porém, disse: Vim procurá-lo porque foi o Senhor que chamou esses 3 reis só para entregar nas mãos dos reis de Moabe. Eliseu respondeu: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, a quem sirvo, eu não lhe daria atenção alguma se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá. Para você entender aqui, Jorão era filho de Acabe. Vocês sabem a história de Acabe e Jezabel. Eliseu sabia quem era o pai de Jorão. Quando Jorão vai e começa a conversar com Eliseu, o profeta diz assim: Olha, rei, eu não tenho nada a ver com você. Você tem o seu problema. E eles começam uma conversa ali. Só que junto com o rei Jorão estava o rei Josafá, que era um homem de Deus. Cadê os homens de Deus aí? Você sabia que a sua presença em algum local faz um milagre acontecer? Você sabia que só de você estar no ambiente, aquele ambiente já está aberto para que a glória de Deus se manifeste? Você sabia que aonde você anda, mesmo você nem falando, mas as pessoas sabendo quem você é, Deus já pode se manifestar naquele local através da sua vida. Tínhamos aqui agora Jorão que não servia a Deus. O profeta não queria nem falar com ele. Mas o que o profeta fala? Olha, eu não ia fazer nada, porque o seu pai é idólatra, tua mãe e você também é. Mas por respeito a Josafá, eu vou orar a Deus. Por respeito a você, homem de Deus que está aqui nessa noite,
Deus fará coisas extraordinárias na sua vida em nome de Jesus. Deus fará coisas grandes através da sua vida, quando nós nos posicionamos como homens de honra, como homens de Deus, a nossa presença e, acima de tudo, o nosso nome vai fazer com que Deus venha agir. Porque o que fez o profeta buscar a Deus aqui agora? A presença de Josafá. Porque se Jorão tivesse ido sozinho até o profeta Eliseu, o profeta tinha ignorado ele não tinha sido atendido. Mas como disse o profeta Eliseu, por respeito a Josafá, que era um homem que servia a Deus, ele falou: por causa dele, eu vou buscar o Senhor. Eu quero profetizar, quem recebe, levanta a mão, dá glória a Deus aí. Através da sua vida, a sua família, a sua casa, os céus serão abençoados em nome de Jesus. Através da sua vida, através do nosso nome. Sabe, queridos, eu também sou secretário de educação lá na minha cidade. E quando o prefeito me chamou e falou assim: olha, eu gostaria que você assumisse essa secretaria aqui. As pessoas que estavam lá fizeram um abaixo-assinado para que eu não fosse lá. Fizeram vídeos para que eu não assumisse aquele local. E eu fiquei sabendo. E no começo eu falei assim: não, eu não vou, porque estava em outra secretaria. E eu falei assim: não, eu não vou. E o prefeito falou assim: não, vai, porque eu quero que você vá lá. E de repente o Espírito Santo falou assim: não, você tem que ir. Porque lá as pessoas acham que você é de um jeito. E você precisa mostrar que você não é aquilo que eles estão pensando. É claro que eu entendo toda o aparato espiritual, toda a alma do inimigo não querendo um homem de Deus lá dentro do meio da educação. Mas eu falei: Senhor, eu vou. Queridos, passou-se já isso lá 1 ano e pouco. E nós fizemos uma confraternização no final do ano. E a palavra que eu mais recebi das pessoas falava assim: olha, nós não queríamos você aqui, agora nós não queremos que você saia daqui. E sabe o que eles falaram, irmãos? Uma das mulheres falou assim: quando você fala, porque toda vez que nós vamos fazer algo, eu oro, toda vez que eu vou fazer algo, eu trago uma palavra, porque eu estou lá como Josafá, amém, amados? Eu estou lá para fazer a diferença, como você está em todos os lugares para fazer diferença em nome de Jesus. E aí que a pessoa fala assim: olha, aonde você está parece que existe paz. Não é por mim, não é por você, não é por nós, mas é pela presença de Deus. É pela glória de Deus. É porque Josafá tinha a presença de Deus. Então o que Eliseu fala? Por causa de Josafá, eu vou consultar o Senhor. Por causa de você, muitos milagres vão acontecer em nome de Jesus. Você crê? Agora o versículo 15 diz assim: agora traga-me alguém que saiba tocar harpa. Alguma tradução vai falar tangedor, ou alguma vai falar músico. Eliseu fala assim: nós vamos orar, mas antes de tudo eu quero alguém aqui tocando harpa. Há um mistério aqui. Há um mistério. Qual é o mistério aqui? Qual é o mistério aqui, pastor? Primeiro a adoração e depois a direção. O profeta falou assim: primeiro nós vamos adorar o Senhor. Traga um músico, traga um tangedor, traga um que toque harpa. Vamos primeiro tocar, adorar o Senhor. E depois nós vamos orar e Deus vai dar a direção. Quem aqui já adorou o Senhor? Quem aqui já glorificou o nome do Senhor? Então o Senhor vai nos dar a direção, acredite em nome de Jesus. Deus está dando direções nessa noite para todos nós. Nós vamos sair daqui conduzidos pela presença do Espírito Santo de Deus. Lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Nós vamos sair daqui orientados pela palavra de Deus. Aquele que precisava tomar uma atitude na sua vida, não vai tomar uma atitude precipitada e sem consultar a Deus. Você vai
Jesus. E nós achamos que são coisas mínimas. Não, querido. Tudo que é pequeno para nós pode se tornar extraordinário nas mãos de Deus. Tudo que cai na mão de Deus é grande. Amém? Então o que o profeta faz? Ele chama, agora traga alguém para tocar uma harpa, um músico ou um tangedor. Diz assim no versículo: e enquanto o músico tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. Enquanto nós adorávamos o Senhor aqui nessa noite, o Espírito de Deus estava se movendo entre nós. E Ele estava tocando o nosso coração, preparando a nossa manhã, amém, amados? Preparando este mês, preparando este ano para que seja o melhor ano da nossa vida, em nome de Jesus. Nos direcionando para o maior, nos direcionando para o grande, nos direcionando para o extraordinário, para a bênção, para o milagre. Por isso que você está aqui nessa noite. Não é só porque você está ouvindo essa palavra. Não, é por todas as palavras que você vem aqui. Em cada culto, em cada reunião. O Espírito Santo vai colocando na sua mente. E Ele vai te alinhando com a palavra. Sim ou não, igreja? Para que você possa andar segundo a palavra do Senhor. E quando nós andamos segundo a palavra do Senhor, não tem erro. A vitória, ela é certa em nome de Jesus. Agora o profeta, eles estão louvando ao Senhor. E o profeta começa a ouvir Deus falar. E quando o profeta abre a boca, Deus fala. Amém, amados? Quando o profeta fala, Deus revela. Agora Deus vai trazer uma palavra. E a palavra de Deus é meio estranha. Às vezes Deus não é meio estranho, irmãos. Deus assim, eu às vezes digo lá na igreja assim, que Deus é como na roupa, né? Deus é difícil lidar com Deus. Eu estou errado, irmãos? Na verdade, Lança, não é que às vezes é difícil lidar com Deus? Nós somos desse tamanho, irmãos, e Deus é... E às vezes a forma de Deus agir é muito fora do comum, irmãos. Deus já pediu coisas para você que você pensa assim, pelo amor de misericórdia. Deus já pediu, já mandou você fazer algo que você pensa assim, está amarrado em nome de Jesus. Isso aqui não é Deus que está falando, isso aqui é o inimigo. E não é. Porque Deus, Ele age não conforme nós queremos, conforme Ele quer. Agora eles já tinham louvado o Senhor, o profeta estava cheio da glória, e ele traz agora a palavra. Vamos ver qual é a palavra que o profeta trouxe? Do que eles precisavam no deserto? Mais forte, o que eles precisavam? Água. Água. Vamos lá ver agora. Enquanto o músico tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse, assim diz o Senhor. Quem ele falou? Assim diz quem? Senhor. Esse vale se encherá de poços de água. Não é verdade? É isso que está escrito? Sim ou não? Sim. Enquanto o músico tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse, assim diz o Senhor, este vale se encherá de poços de água, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento, nem chuva, mas o vale se encherá de água, terão o suficiente para vocês, seus rebanhos e os outros animais. Glória a Deus. No deserto chove? Sabe que chove no deserto, irmãos? No deserto não tem água? Não. Mas o que o profeta falou? Pode ficar tranquilo. Que vai ter água para vocês e água para seus animais. Numa outra tradução, o profeta, ele vai mudar de fazer poços. Ele vai mandar fazer covas. Como que está a tua tradução? Covas. Venha ler para mim aqui. Me ajuda aqui. A minha tradução é diferente. Lê para mim só para fazer a tradução ali. Qual seria? Versículo 16. O que o Senhor diz é isso: faço muitas covas em todo o leito seco deste ribeirão. Só versículo. O que Deus mandou fazer? Buraco. Só antes de ele profetizar.
Ele chegou e falou assim, ó, faça um monte de buraco aqui. Eu, na minha ideia, eu penso assim, se eu tiver no meio do deserto, sem água, sem nada, e o profeta mandasse fazer buraco, eu pensei assim, bom, se mandou fazer um monte de buraco para enterrar um monte de gente que vai morrer. Na minha ideia era essa. Mas olha só o que Deus faz. Mandou eles fazerem covas, poços. Deus não deu água de graça das fontes. Deus não falou assim, ó, pode sentar e esperar, que vai vir abundante chuva. Não. Falou assim, ó, estou no deserto, então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer um monte de buraco, covas, e pode esperar, que vai vir água. E diz a palavra, que no outro dia, quando eles estavam sacrificando ao Senhor, diz a palavra que veio água no meio do deserto e encheu aqueles poços de água. E houve água para homens e para os animais. Glória a Deus. Porque Deus traz água em meio ao deserto. Glória a Deus. Ele é poderoso. Eles erraram? Erraram. Se perderam o caminho? Se perderam. Mas consultaram a Deus. E pela misericórdia do Senhor, o milagre e a salvação chegou naquele homens. E o que aconteceu? Eles foram enfrentar o exército e prevaleceram em nome de Jesus. Porque Deus foi com eles. Mas diante de toda essa caminhada, de acertos e erros, Deus sempre esteve presente, não é verdade, gente? Deus sempre esteve ali. E quando buscaram o Senhor, Deus se manifestou. Quando reconheceram que precisavam de Deus, Deus se manifestou no meio deles. Uma coisa que eu quero deixar no teu coração nessa noite. Querido, talvez nós erramos em alguma circunstância. Não consultamos Deus. A crise chegou, o momento de crise chegou. Não retroceda. Consulte a Deus. Espere Deus falar com você. Continue louvando a Deus, como disse aqui. Continue adorando a Deus, independente da circunstância. E tenha certeza, Deus vai responder e Ele vai nos ajudar a resolver as nossas adversidades. E você vai sair vitorioso em nome de Jesus. Você crê? Eu quero orar para você nessa noite. Fique de pé onde você está. Quem entendeu a palavra de Deus? Você recebe essa palavra nessa noite, querido? Entenda. Nós precisamos Deus nos orientar. Amém? Coloque a mão sobre o teu coração. Querido Deus, eu quero te agradecer por essa palavra. A tua palavra ela é infalível, ela não falha. Não tem erro na tua palavra, Senhor. Ela é real. Ela é viva, ela é transbordante. E nessa noite, Pai, aqui estamos juntamente com homens de honra, homens de Deus, que estão aqui, Pai, para ouvir as voz. E nessa noite o Senhor falou com cada um de nós, que nós precisamos estar sempre colocando diante de Ti tudo que nós vamos fazer. Talvez diante da trajetória da nossa vida, nós acabamos abandonando esse princípio, de perguntar ao Senhor, de colocar na Tua presença tudo que nós vamos fazer. E muitas vezes nós acabamos trazendo crises, adversidades para a nossa vida. Como aqui, Pai, esses 3 reis, pela falta de orientação, pela falta de buscar o Senhor diante da guerra, acabaram tendo uma crise. Mas glória a Deus, que o Senhor foi com eles, que eles te consultaram, que eles te louvaram, e o Senhor os abençoou. Pai, que essa igreja, que esses homens que estão aqui nessa noite, possam a partir de hoje, começar a colocar diante de Ti, tudo que eles fizerem, ó Pai, por mínimo que seja a situação, eles possam colocar diante do Teu altar, e perguntar a Ti, Senhor, é da Sua vontade, Pai, eu prossigo, Pai, eu avanço, Pai, eu espero, Senhor, que a nossa confiança seja plena, total, em Ti, Senhor, que nós possamos continuar acreditando que o Senhor é protetor, que o Senhor domina sobre todas as coisas, que o Senhor sabe de todas as coisas, que o Senhor é aquele que cuida de nós, que o Senhor é aquele que abre as portas quando precisamos. Então que nós possamos ser orientados por Ti, pela
tua palavra e pelo teu Santo Espírito. Pai, nos guia, nos conduza, Senhor, a andar nos teus caminhos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, aplauda o Senhor. Vem forte em nome de Jesus. Glória a Deus. Podemos assentar, queridos. Deus abençoe. Continue orando pela minha família, ore pela minha igreja, ore pela minha vida. Nós necessitamos muito de oração. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Deus tocou na sua vida. Amém? A minha, meu espírito. Amém. Deus é maravilhoso. Agradecemos imensamente pelo pastor, pela entrega. Que Deus possa honrar cada dia mais, pastor, sua vida, sua casa, sua igreja, né? Estamos aqui juntos para que Deus possa nos direcionar. Amém, irmãos? Aprendemos aqui vários exemplos da palavra de homens sacerdotes, homens profetas, homens de Deus, mas sabemos que nós vacilamos. Amém, irmãos? A gente erra, a gente peca, a gente falha, a gente muitas vezes, né, pastor? Temos aquele coração, muitas vezes, coração engessado, coração duro, coração muitas vezes assim, vamos ser sinceros, coração orgulhoso, né? E a gente sabe que isso Deus não tolera, mas Deus tem misericórdia em nossas vidas. E hoje nós aprendemos que o Senhor, mesmo com tudo isso, o Senhor tem misericórdia de cada vida que está aqui hoje. Amém, irmãos? Cada coração que aqui está aqui. Mas a gente precisa se arrepender das nossas falhas e o Senhor aí nos conduz o amor, a visão, a direção dessas vidas. Amém, queridos? Vamos fazer uma entrega, pastor, um mimozinho no grupo de honra, homem de honra. É um mimo, vamos sair na foto dele. E não é algo. Deixa eu sair na foto. Amém? Amém, irmãos? Mas é um mimo de agradecimento, de honra. Vou pedir para o Inés para nós fazer uma foto, Inés, com todos nós aqui na frente, amém? Mas primeiro vamos orar para encerrar este momento aqui, e aí depois a gente passa para o segundo tempo, que é a parte nosso bate-papo de homem, bate-papo de cristão, né? Aquela história. Às vezes a gente se encontra e não para mais de falar, né, pastor? Aí começa a conhecer, lembrar dos irmãos, e conhecer, e de repente, eu vi você, conhecia já tal lugar e tal. Então é um momento de network, bate-papo mesmo. Então fique conosco ali, né, na nossa área ali do salão. Amém, irmãos? Oramos, vamos orar, vamos ficar de pé. A gente está encerrando neste momento. Aí depois da oração de todos vocês possam vir aqui à frente para a gente tirar uma foto com todo mundo. Amém? Senhor, grande Pai, grande Deus, aqui nós estamos gratos por Tua presença, Espírito Santo. Ó Deus, abençoa, Senhor Pai, ó Deus, a vida aqui do pastor Jaime, sobre o seu ministério, sua casa, sua igreja. Deus, abençoa cada homem que aqui esteve. Deus, nós cremos que iremos para a nossa casa com a Tua bênção, com a Tua graça, com a Tua direção, com a Tua visão, Teus planos. Aprendemos aqui, Senhor Pai, os diversos homens da Sua palavra, alguns exemplos, mas em todo momento, Senhor Pai, nós cremos que somos Seus filhos e estamos aqui, ó Deus, seguindo os Seus passos, os Seus princípios, e que essa palavra seja, ó Deus, afirmada no coração de cada vida que aqui está. Abençoa eles todo o retorno, a viagem, leve na paz, na tranquilidade e na Tua direção, Senhor Pai, em nome de Jesus. Abençoa todo o nosso grupo que aqui está, Senhor Pai, que fizeram os louvores, ali o grupo da cozinha, os nossos homens da organização, Senhor Pai. Nós abençoamos este momento e nós agradecemos para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre, que Deus te dê a paz. Amém? Vamos tirar a foto? Amém, meu irmão? Pronto aí?